Olá pessoal, eu tenho uma pergunta para a gente hoje. Se a redenção dos nossos pecados se dá unicamente pela fé em Jesus Cristo, então por que nas Escrituras nós vemos tantas ordenanças? Em seu escrito Liberdade do Cristão, Martinho Lutero, ele respondeu essa pergunta. Muito legal a forma como ele respondeu. Olha só, os mandamentos, as ordenanças, só foram ordenados para que o homem veja neles a sua incapacidade de fazer o bem e aprenda a desesperançar-se consigo mesmo. Muito legal, não é? E aí Lutero traz um exemplo muito interessante, que é do mandamento não cobiçarás. Você já pensou sobre esse mandamento? Gente, se formos honestos, a gente vai chegar à conclusão de que não é possível viver à luz desse mandamento, não é possível viver sem cobiçar alguma coisa. E é exatamente por isso que o mandamento foi dado, para nos tirar a esperança de nós mesmos, para nos mostrar assim o nosso pecado. Você é muito bem-vindo a mais um estudo da semana, mais um estudo aqui no De Frente com Texto. É isso aí, gente. A lei não tem um propósito de salvar. O propósito da lei é apontar o nosso pecado, é mostrar para a gente o quão nós somos pecadores. Mas aí, no primeiro século, no tempo em que nós estamos estudando Gálatas, haviam alguns cristãos que estavam se deixando levar por aqueles que acreditavam que podiam ser salvos por suas obras. Até mesmo Pedro e Barnabé se deixavam levar por estes. E aí Deus levantou Paulo para confrontar com veemência a Pedro. Foi um dos eventos mais importantes da história do cristianismo. Quer entender melhor? Vem comigo. Vamos juntos para De Frente com o Texto. Agora, antes de irmos para o texto, uma vez que os nossos estudos têm sido úteis para você, lembre-se de deixar o seu like, fazer o seu comentário. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e vamos juntos. Vamos para De Frente com o Texto. Muito bem, gente, vamos para o texto. Gálatas 2, 11 a 21. Está na tela. A versão que eu estou usando aqui é Almeida Corrigida Fiel. Diz assim: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeus, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém. Gente, esse texto é espetacular, estou muito animado para a gente estudá-lo hoje. A mensagem central dele é: o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. A divisão natural do texto é verso 11 a 14, essa é a primeira parte, e a segunda parte, verso 15 a 21.
Vamos começar aqui pela primeira parte, verso 11 a 14. A mensagem aqui é: os irmãos que se deixam levar por aqueles que ensinam a salvação pelas obras devem ser confrontados. Vamos entender isso melhor. Lembre-se que no texto anterior que estudamos na semana passada, Gálatas 2, verso 1 a 10, nós vimos que Paulo esteve em Jerusalém para entregar donativos enviados pela igreja de Antioquia. Você deve estar lembrado que nós estudamos isso. Se você está chegando agora e não estudou, pode vir aqui no nosso canal e dar uma olhada no vídeo. Na ocasião, ele se reuniu com os líderes de Jerusalém para dar relatório do seu ministério junto aos gentios. Conforme nós vimos, Paulo estava sob pressão dos judaizantes no que tange à verdade do Evangelho, que diz respeito à salvação unicamente pela fé em Cristo e jamais pelas obras. Muito bem, no texto de hoje, Paulo se coloca a relatar um acontecimento muito peculiar que teve ocasião em Antioquia. Provavelmente esse incidente aconteceu depois da visita de Paulo a Jerusalém, talvez no regresso de Paulo e Barnabé da primeira viagem missionária. Muito bem, vamos ver aqui o que aconteceu em Antioquia. Olha o verso 11. Paulo diz que teve que resistir a Pedro na cara. Ou seja, essa é uma expressão muito forte que denota confronto aberto e público. Mas por quê? Por que Paulo teve que proceder dessa forma com Pedro? O texto responde, olha só: porque era repreensível. Essa é a mesma palavra usada por Paulo em 1 Timóteo 3, quando ele fala das qualificações dos pastores e diáconos. Estes devem ser irrepreensíveis. É interessante notar que no verso 8, lá de 1 Timóteo 3, Paulo diz que os diáconos devem ser honestos e não de língua dobre. Essa expressão significa dizer uma coisa para alguns e dizer outra coisa para outros. Muito bem, então voltemos agora para Gálatas. Por que Pedro se tornou repreensível? Vamos ouvir Paulo. Veja aqui o verso 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Gente, de acordo com a tradição dos judeus, eles não podiam nem sequer comer com gentios, porque isso os tornaria impuros. Mas Pedro, acertadamente, rompeu com essa tradição e decidiu ter comunhão também com os gentios. O problema foi quando um grupo de judeus muito influentes da parte de Tiago chegou em Antioquia. E aí aqui se levanta uma questão, né? Tiago não era um dos 3 pilares da igreja, conforme o próprio Paulo menciona no texto que estudamos na semana passada? Então, como que ele, junto com Pedro e João, tomaram a decisão favorável aos gentios e agora tem um grupo que é ligado a ele que vai a Antioquia causar pressão sobre o relacionamento de judeus e gentios? Gente, essa não é uma questão muito fácil de se resolver, não. Vamos prestar atenção aqui. O parecer emitido em Jerusalém foi quanto à inclusão dos novos crentes gentios à igreja, sem que estes precisassem observar a lei. Mas a questão em Antioquia foi outra. Bom, ela tem uma ligação direta com essa, mas ela tem uma peculiaridade. A questão em Antioquia não era quanto aos gentios, mas quanto aos judeus. A questão era se os judeus deveriam manter suas tradições, particularmente ali, no comer com os gentios. Ao que parece, o grupo de Tiago parecia ser mais conservador nessa posição e defendiam que os judeus não deveriam comer, ter comunhão com os gentios. Então, com a chegada do grupo, Pedro mudou de atitude. Olha o texto. Ele foi se afastando dos gentios. Por quê? Por que Pedro agiu dessa forma? O texto responde. Olha só. Ele temeu os que eram da circuncisão. Essa é a mesma atitude de 1 Timóteo 3, por isso que eu lembrei lá de 1 Timóteo 3. Ele passou a agir e falar com uns de uma forma e agir e falar com outros de uma outra forma.
E qual foi o motivo? Temor de homens. É interessante lembrar que anos antes, conforme Atos 4,19, Pedro ele foi preso junto com João, você deve estar lembrado dessa ocasião, e os judeus o ordenaram que parasse de pregar Jesus, o qual ele tacitamente respondeu, olha só, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Mas interessantemente, em Gálatas, Pedro esqueceu-se desse princípio e preferiu agradar a homens e não a Deus. Que triste! O homem que, conforme vimos no texto anterior, era um dos pilares da igreja, se deixou levar pela pressão dos judaizantes. Agora, como se não bastasse a situação, ela se agravou. Olha o verso 13. Outros judeus também se deixaram levar pela atitude de Pedro. A palavra que Paulo usa aqui é dissimulação. A Almeida, século 21, traduz como hipocrisia. Isso é forte, não é? Pois é. Poderia ser pior? Não, não poderia, mas piorou. Olha o verso 13. Até mesmo Barnabé se deixou levar por essa hipocrisia e agiu como eles. Que terrível! Os principais líderes da igreja estavam agindo de maneira dissimulada e isso estava prejudicando o avanço do evangelho. Alguma coisa precisaria ser feita. Como você agiria? Eu tento me colocar nessa situação. Eu acho que seria possível que eu estivesse no grupo de Pedro e Barnabé. A pressão é muito forte, gente. Tem muita coisa envolvida. Influência na sociedade, talvez até mesmo o sustento. Talvez eu os apoiaria para ficar bem na fita com eles, o velho corporativismo. Ou quem sabe eu estaria no grupo dos isentões, né? É o velho centrão, aquele grupo que não tá lá nem tá cá, finge que não é com ele, vamos que vamos. É aquele grupo que prefere ficar bem com todo mundo, ainda que isso comprometa a verdade. Mas, de novo, o que estava em jogo era a verdade do Evangelho. Foi aí que Deus levantou Paulo. Deus sempre levanta os seus homens em momentos cruciais da história. Vejamos como Paulo procedeu. Uma vez que Paulo viu a situação, olha como ele colocou no verso 14. Quando viu que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, ou seja, ficou claro que o procedimento de Pedro e dos demais não refletia o Evangelho. Sim, em muitas ocasiões o nosso procedimento pode não refletir o Evangelho. Em muitas ocasiões nós podemos não viver de maneira digna do Evangelho a partir de Paulo aos Efésios. O temor dos homens pode nos pressionar de tal maneira que agimos de forma dissimulada. Fazemos assim, gente, quando deixamos de lado a verdade e privilegiamos o marido ou a esposa, filho, chefe, enfim, qualquer pessoa que nos é importante e corremos o risco de perdê-la por conta da verdade. Mas vamos ver o que aconteceu aqui no texto. Diante da hipocrisia de Pedro, Barnabé e dos outros, o que Paulo fez? Olha só o verso 14. Disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Paulo exortou Pedro publicamente. O ponto de Paulo é a incoerência de Pedro. Ele era judeu, mas não vivia de acordo com os judeus. Mas sua atitude obrigava os gentios a viver como judeus. Olha como a hipocrisia ela é incoerente. Queridos, a gente precisa voltar aqui ao ponto da autoridade. A palavra de Deus, ela é a autoridade máxima em assuntos de fé e de prática. Qualquer pessoa ou instituição que proceda de maneira indigna do Evangelho, de maneira que venha a prejudicar o avanço do Evangelho, deve ser exortada. A Igreja Católica assevera essa autoridade para si.
Chega a dizer que o Papa, como sucessor de Pedro, é infalível quando pronuncia-se em ex-cátedra. Afirmando isso, ele mesmo se coloca em posição de ser repreendido. Ele está errado e deve ser repreendido. A Igreja Católica está errada e deve ser repreendida. Agora, isso se aplica a nós também, evangélicos. Sofremos a tentação de erigir altares para pastores de acordo com o nosso gosto teológico. Precisamos nos lembrar, gente, constantemente que ninguém está acima da verdade. Por melhor que seja, por mais carismático que seja, por mais conservador que seja, todos devem se sujeitar à palavra de Deus e, se preciso for, ser repreendidos. Quantas igrejas têm se perdido porque preferem não repreender o seu pastor? Quantas igrejas se deixaram levar pelo carisma de seus líderes e por isso se desviaram da verdade junto com eles? Isso se aplica também às denominações como a minha, por exemplo, cujo sistema de governo prima pela democracia. Eu acredito no valor da democracia, mas a gente precisa lembrar que até mesmo ela tem de se curvar à autoridade das Escrituras. Lembre-se que Paulo, aqui na ocasião em Antioquia, ele era minoria, mas ainda assim defendeu a verdade. Até mesmo a democracia tem que se curvar à verdade. Infelizmente, quantas igrejas têm se perdido em nome da democracia, não é mesmo? Vamos nos lembrar então da mensagem do texto. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Verso 11 até o verso 14 nós vemos essa mensagem. Agora vamos para a segunda parte, verso 15 até o verso 21. Porque o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Essa é a mensagem que nós vamos ver nessa segunda parte. O argumento aqui é exatamente esse e ele é espetacular. Paulo vai dizer com todas as letras: o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Paulo vai desenvolver esse argumento aqui no verso 15 até o verso 21. Vamos ver e vamos entender esse argumento dele. Vamos organizar aqui na tela para a gente visualizar melhor. O texto está assim para a gente poder ver a sua sequência crescente, ok? Olha só, por 2 vezes, Paulo mencionou a verdade do Evangelho, no capítulo 2, no verso 15 e no verso 14. Mas ele não especificou ao certo do que se trata essa verdade do Evangelho. Agora, nessa sessão, ele vai desenvolver de maneira incrível que se trata a verdade do Evangelho. Esse é o ponto dele, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ele começa o seu argumento aqui no verso 15, com essa afirmação: nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios. Quando ele diz pecadores dentre os gentios, ele está se referindo ao distanciamento dos gentios em relação à aliança de Deus feita com Israel. O que os judeus diziam, gente, era que quem estava dentro dessa aliança e cumpria as exigências da lei era salvo. Segundo essas pessoas, os gentios, eles podiam se salvar também, mas teriam que cumprir as exigências da aliança. É por isso que os judaizantes, então, diziam que os crentes gentios deveriam, além de crer em Jesus, também guardar o sábado, ser circuncidados, além de outras coisas determinadas pela lei de Moisés. Mas veja aqui no verso 16, o que Paulo diz na sequência. Olha só, ele diz que ele e os outros que estavam ali em Antioquia, como Pedro, Barnabé e os outros, embora judeus, sabiam que a justificação não vem pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Esse é o argumento central aqui de Paulo. Sendo assim, eles creram em Jesus. E para quê? Olha o verso 16. Para ser justificados. A justificação, gente, é a declaração de Deus de que somos justos.
Ele faz essa declaração por meio do quê? Olha a sequência. Pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Por quê? Porque pelas obras da lei ninguém é justificado. Agora olha o verso 17. Ele começa aqui com duas partículas gregas, rei de, que são duas conjunções traduzidas aqui pela Almeida Corrigida Fiel por pois. Mas, seguindo o argumento, o pois não faria muito sentido aqui. Então aqui eu prefiro seguir a Almeida século XXI, que traduz por se porém, ok? Então, esse se porém estabelece o contraponto do argumento que Paulo está desenvolvendo. Paulo, Pedro e os demais, sendo judeus, creram em Cristo para justificação. Se porém, agora Paulo vai colocar uma pergunta desconcertante. Se porém, estes forem achados pecadores, ou seja, pecadores por quebrarem a lei de Moisés, lembre-se que eles estavam comendo com gentios. Seria então Cristo ministro do pecado? Isto é, Cristo seria ministro do pecado porque os faria quebrar a lei. Em outras palavras, se eu creio em Jesus para a justificação, mas continuo sendo transgressor da lei, logo quem me induziu a isso teria sido Cristo. Então ele seria ministro do pecado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Percebe o absurdo da atitude dos judaizantes? Eles estavam fazendo de Jesus um ministro do pecado. E Pedro, Barnabé e os outros, com sua atitude hipócrita, também. Todas as vezes que nós achamos que podemos agradar a Deus por meio dos nossos próprios esforços, nós envergonhamos a Cristo. É exatamente por isso, gente, que Paulo responde tão veementemente à sua própria pergunta. De maneira nenhuma. Por que Paulo responde dessa forma? Vejamos a continuidade no verso 18, olha só. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Aqui Paulo usa uma ilustração da construção civil. Se eu destruo algo e torno a construir o que eu mesmo destruí, então estou dizendo que eu errei ao destruir aquilo. Logo, estou dizendo que sou culpado. Em outras palavras, nós que cremos unicamente em Cristo para a nossa salvação, nós morremos para a lei. A nossa vida foi derrubada. Então, como construir de novo? Se passar a observar a lei novamente, estou dizendo que crer em Jesus foi um erro. Vamos entender isso aqui melhor. Vamos ver a explicação da ilustração que Paulo traz aqui. Veja o porquê do verso 19. Perceba que Paulo diz que pela lei, ou seja, por meio da lei de Moisés, ou nos termos da lei, estou morto. O interessante é que esta morte é para a lei. Parece bem complicado, não é? Mas a sequência do texto esclarece para a gente. Olha só. Paulo trabalha com o contraste entre vida e morte. Perceba às vezes que aparece morte e às vezes que aparece vida aqui no texto. A morte vem pela transgressão da lei. Por isso ele fala aqui no verso 19, pela lei. Mas e a vida? Bem, a vida para Deus que Paulo já tinha, vinha como? Olha o verso 20. Já estou crucificado com Cristo. O que isso significa? Quando cremos na morte e ressurreição de Cristo para a nossa redenção, nós também nos identificamos com Ele. Nós somos crucificados com Ele em sua morte. Nós morremos para nós mesmos, morremos para o mundo, mas também ressuscitamos com Ele. Ou seja, temos uma nova vida. Essa nova vida vem de Cristo. Essa vida agora na carne, no corpo físico, se dá por meio da fé no Filho de Deus. Cristo é o Filho de Deus que veio para nos dar vida. Ele me amou
e se entregou a si mesmo por mim. Logo, e aí vem a conclusão do argumento de Paulo. Olha só, no verso 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, se a graça de Deus revelada por meio da morte e ressurreição de Cristo não for a única forma pela qual somos salvos, então a conclusão óbvia deve ser, olha o verso 21, Cristo morreu em vão. Eu acho essa sentença de Paulo muito forte. Se nós procuramos ser justificados pelas obras da lei, então Cristo morreu em vão. Isso significa, gente, que todas as vezes que nos esforçamos para agradar a Deus, nós fazemos a morte de Cristo ter sido em vão. Ou seja, se eu pago penitências pelos meus pecados, seja carregando uma cruz nas costas, ou rezando 500 Pai Nosso, ou fazendo campanhas de oração do tipo 7 semanas de vitória, eu estou fazendo com que a morte de Cristo tenha sido vã. Se eu acredito que meus esforços me farão estar mais próximos de Deus, isso irá me levar à hipocrisia. Hipocrisia porque eu não sou capaz de cumprir nem mesmo os padrões que eu mesmo estabeleci. Então eu terei que produzir uma conduta artificial. É o famoso faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Uma outra coisa é que se eu acredito que meus esforços me farão estar mais próximos a Deus, isso irá me afastar dos meus irmãos de alguma forma. Eu tenho a tendência de me esquecer que eu fui alcançado pela graça e o tempo inteiro eu me coloco acima dos outros. E aí eu me afasto daquele que ora menos que eu, que lê a Bíblia menos que eu, que tem menos maturidade cristã do que eu. É terrível. Precisamos realmente fazer uma avaliação. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Vamos pensar em algumas coisas muito específicas mediante esse texto. Gente, precisamos pensar no seguinte: que concessões nós temos feito para ficar bem com as pessoas, mas isso tem prejudicado o testemunho do Evangelho? O temor dos homens pode nos pressionar de tal maneira que agimos de forma dissimulada. Fazemos assim quando nós privilegiamos o nosso marido ou esposa, o nosso filho, o nosso chefe, enfim, qualquer um que nos é importante, mas isso em detrimento da verdade. Uma outra coisa para a gente pensar é se nós procuramos ser justificados pelas obras da lei, então Cristo morreu em vão. Isso significa que todas as vezes que nos esforçamos para agradar a Deus, fazendo alguma coisa por meio do nosso mérito, então nós estamos fazendo com que a morte de Cristo tenha sido em vão. Então avaliemos a nós mesmos. Será que as nossas práticas refletem uma confiança em nós mesmos para ser salvos? A gente pode dizer, eu nunca bebi, nunca usei drogas, nunca me prostituí. A gente pode dizer, eu nasci e cresci em um lar cristão e não tenho uma vida devassa como muitos conhecidos meus têm. Ótimo, maravilha, mas nada disso pode nos justificar diante de Deus. Nós ainda continuamos a ser desesperadamente pecadores. Se eu acredito que os meus pecados podem ser pagos pelos meus esforços, pelas minhas penitências, e há muitas formas de fazer isso, né? Seja carregando uma cruz nas costas, rezando 500 Pai Nossos, ou mesmo fazendo campanhas de oração do tipo 7 semanas de vitória, ou dando donativos aos pobres. Tudo isso, se eu faço com a intenção de ser justificado diante de Deus, eu estou fazendo com que a morte de Cristo tenha sido vã.
E aí, gente, a gente precisa pensar também o seguinte: se nós acreditamos que os nossos esforços nos farão estar mais próximos de Deus, isso irá nos afastar dos nossos irmãos de alguma maneira. Nós temos a tendência de nos esquecer que fomos alcançados pela graça e o tempo inteiro nos colocamos acima dos outros. E aí nós nos afastamos daqueles que oram menos que nós, que leem menos a Bíblia do que nós, que têm menos maturidade do que nós. E por fim, gente, precisamos pensar que nós vivemos uma cultura profundamente meritocrática. Infelizmente, a gente importa isso para a igreja. E aí nos atraem muito discursos do tipo 7 passos para o sucesso, 9 passos para a felicidade. Por detrás desses discursos está o pensamento: se você fizer tudo certo, Deus vai te abençoar. Se você seguir os passos, Deus vai te abençoar. E aí nos tornamos uma sociedade de hipócritas, porque não conseguimos absolutamente viver nem sequer de acordo com os padrões que nós mesmos estabelecemos, que dirá de acordo com os padrões de Deus, não é mesmo? Muito bem, gente, ficamos por aqui. Espero que tenha sido útil para você o estudo dessa semana. Se assim for, lembre-se, deixe seu like, deixe seu comentário. Se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus conhecidos, seus parentes, seus vizinhos. Vamos juntos, vamos de frente com o texto.